Olá seres humanos, meu nome é Link, Sama Link pra vocês. Bom, se você é uma pessoa pobre como eu, uma pessoa que não tem console nem PC, mas que tem um celular, você provavelmente já passou um bom tempo procurando jogos bons na Play Store, já que por algum motivo, apenas os jogos ruins e cheio de microtransações ficam no topo, e é normal que você acabe nem entrando mais nela por causa disso. Foi o que aconteceu comigo, mas há um tempinho atrás, eu descobri os emuladores. Na verdade eu já conhecia eles há muito tempo, mas eu nunca tinha jogado muitos jogos por emulador, já que meu celular antigo era muito fraco e não rodava nem Minecraft. Pelo amor de Deus, lisinho, mané! Lisinho! Mas depois que eu consegui um celular melhor, eu joguei vários jogos por emulador, principalmente jogos retrô. Porém, algumas vezes quando eu fui pesquisar por emuladores, aparecia um monte de gente recomendando vários tipos de emulador. Às vezes até aparecia a versão de algum console que eu nem tinha pesquisado. Daí eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre os melhores emuladores para Android na minha opinião? E bom, é sobre isso o assunto desse vídeo. Os melhores emuladores para celular. E só avisando que a ordem vai ser pela geração dos consoles. E eu também vou recomendar alguns jogos para cada um deles. Bom, era só isso que eu queria dizer. Então bora para o vídeo. Nostalgia Lite é um emulador de Nintendinho, um dos primeiros consoles lançados pela Nintendo, lá em 1986. Esse console teve muitos jogos marcantes, como o Super Mario Bros. E teve também muitas franquias que começaram nesse console, como a franquia Zelda, Castlevania, Mega Man, Contra, Metroid, entre vários outros. E sobre o emulador, ele tem uma versão paga, que pelo o que andei vendo, não são muitas diferenças em relação à versão gratuita. O emulador também tem várias opções para você configurar ele do jeito que você quiser. A única coisa que eu não gostei nele foi o layout. Isso pode ser facilmente resolvido com um gamepad, mas nem todo mundo vai ter. Então o jeito vai ser se acostumar com esses botões na tela. Mas enfim, esses são jogos que recomendo para esse console. O Mega Drive foi um console de 16 bits lançado em 1988. Inicialmente a ideia dele era transferir os jogos de arcade para o console, e com o tempo ele foi ganhando seus próprios jogos, como o Sonic, que é provavelmente o primeiro jogo que as pessoas lembram do console. E sobre o emulador, ele é muito bom, mano. A única coisa que eu não gostei foi que ele não é compatível com controles. Pelo menos eu não consegui fazer o meu controle funcionar nele, e em nenhum emulador para esse console. Mas os controles na tela são bons para jogar, e você pode configurar para aparecer 3 ou 6 botões na tela. O SNES 9X é um emulador de Super Nintendo. Esse com certeza é um dos melhores consoles que já foram lançados. Saíram vários jogos incríveis para ele. Não é à toa que esse é o emulador que eu mais vou recomendar jogos. E falando um pouco sobre o próprio emulador, ele é simplesmente perfeito, mano. Sério, existe tantas configurações que você pode fazer nele que talvez no começo você fique meio perdido. Mas é só ir testando cada uma delas. Esse emulador é grátis e super leve. Ele consegue rodar em aparelhos muito fracos. Ele é um dos que eu mais recomendo você baixar, não só pela possibilidade de poder configurar ele do jeito que você quiser, mas também pela sua incrível biblioteca de jogos.
Mupen 64 Plus é um emulador de Nintendo 64, o mesmo que eu uso para fazer minha série de Ocarina of Time, apesar dele ser gratuito. Ele também tem uma versão paga, que é a versão Pro, mas sinceramente, eu não vi muita diferença entre os dois. Enfim, esse console foi um dos mais marcantes dos anos 90, apesar de não ter vendido tanto como o PlayStation 1, ele teve muitos jogos marcantes, dentre os quais eu vou recomendar alguns daqui a pouco. No emulador, além de você configurar o jogo do jeito que você quiser, tu também pode mudar o designer dos botões. Eu acho isso bem interessante, mano, e é muito fácil se acostumar com eles, mano. Porém, dependendo do jogo, pode ser que você sinta um pouco de dificuldade no início, mas nada que seja impossível de jogar. Você também pode baixar texturas nesse emulador. Inclusive eu uso uma textura 4K no Mario 64. Você também pode escolher o tipo de emulação, e dependendo do que você escolher, o desempenho do jogo pode melhorar ou piorar. Então a minha dica é sair testando eles até achar um que seja bom para você. We're entering Corneria City now. This is horrible. Quando se fala de emulador de PlayStation 1, muitos de vocês podem preferir esse emulador aqui, e ele é realmente muito bom, mas particularmente eu prefiro o emulador do patinho. Não há tantas diferenças entre os dois emuladores, então você pode baixar qualquer um deles, mas o que me fez escolher o do PlayStation é que o menu das configurações dele é bem parecido com o meu emulador de PS2, então eu já sabia configurar ele do jeito que eu queria, e do jeito que eu tava acostumado. Além dele ser gratuito, eu testei vários jogos nos dois emuladores, e no do PlayStation eles tiveram um desempenho melhor, mas isso provavelmente deve variar de celular para celular, ou de pessoa para pessoa. Enfim, se você gosta de jogos um pouco antigos, a biblioteca do PS1 vai te prender de uma forma absurda. Tem vários jogos incríveis nele, e obviamente não dá para colocar todos aqui, mas essas são as minhas recomendações. Machine gun. Thank you.
My Old Boy é um emulador de Game Boy e de Game Boy Color. Esse daqui é um videogame raiz. Apenas as pessoas de alta cultura jogam nele. Esse console portátil foi extremamente revolucionário para a época, fazendo a Nintendo ganhar rios de dinheiro com as vendas dele, que é mais do que merecido, principalmente por causa de seus jogos. Inclusive foi aqui que saíram os primeiros jogos de Pokémon. O que me surpreendeu nesse emulador é o seu tamanho, porque ele não pesa nem sequer o Mega Man. Pra vocês verem que não precisa fazer algo que pesa gigas de memória para ser bom. As configurações dele são semelhantes aos emuladores que eu citei anteriormente, na verdade é exatamente igual. Enfim, fiquem com minhas recomendações de jogos para ele. My Boy é um emulador de Game Boy Advance, um dos melhores consoles portáteis que existem. A biblioteca dele é uma das melhores do mundo. Claro que essa é só minha opinião, mas é sério, tem vários jogos incríveis lançados pra ele, e alguns remakes de jogos antigos. Dá pra configurar ele do jeito que você quiser, mas na verdade a configuração padrão dele já é muito boa. Porém tem um pequeno problema. Quando você abre o menu dentro de um jogo, por algum motivo o emulador começa a travar muito. Mas é só sair e entrar nele pra resolver esse problema. Esse emulador também é super leve e gratuito, fazendo ele ser muito acessível. É difícil achar um bom emulador para Nintendo DS. Sinceramente eu não gosto de nenhum, mas tem apenas um deles que eu achei aceitável, que foi o Drastic. Os controles da tela são bons, as configurações são boas, basicamente o mínimo que um emulador deveria ter, mas que só ele faz isso de uma boa maneira. Enfim, o Nintendo DS tem duas telas, e as duas são customizáveis no emulador. Esse é o ponto forte dele, poder configurar as telas do jeito que você quiser, da maneira que mais achar confortável. E se você tiver um controle fica ainda melhor, pois você pode deixar apenas uma tela, e mudar para outra apenas apertando o R3. O Nintendo 3DS é um dos melhores videogames portáteis. O problema é que pelo menos no meu celular, os jogos dele não rodam tão bem. Isso provavelmente é mais culpa do meu celular fraco, do que a otimização do emulador, que nesse caso é o Citra MMJ, o que é uma pena, já que tem muitos jogos que eu queria jogar, mas que rodam tão ruim ao ponto de ser chato pra zerar. Mas se você tiver um celular bom, você vai poder rodar quase todos os jogos desse console com uma boa qualidade, já que assim como vários outros emuladores você pode escolher a qualidade do jogo. O PS2 é o console mais marcante da minha infância. Eu jogava em uma locadora que tem aqui na minha cidade, e lá eu zerei vários jogos nesse console, até mesmo os jogos dos consoles que eu citei anteriormente, porque lá na locadora tinha aquele disco com mais de 7.000 jogos. Na moral me dá até uma nostalgia lembrar disso, e quando se fala em emulador de PlayStation 2, obviamente, pensamos no EDRS X2, é impressionante o quão otimizado é esse emulador. Pra vocês terem uma ideia, meu celular tem 4 GB de RAM e um Snapdragon de 660, ele não é um celular fraco, mas também não é intermediário, ele fica no meio desses dois, e mesmo assim eu consigo jogar jogos como Shadow Wolf de Colossus e Black. Obviamente o jogo não roda em 4K e com 1 milhão de FPS, mas dá pra zerar tranquilamente, e é isso o que importa. O cara que desenvolveu esse emulador tá de parabéns, porque ele fez um trabalho incrível, e eu nem preciso citar que a biblioteca de jogos do PS2 é uma das melhores. Bom, eu até mostraria os jogos que recomendo, mas esse vídeo tá ficando muito longo, mas essas são as minhas recomendações. O TPS-SPP Gold é um emulador de PSP, o console portátil da Sony. Ele é um dos emuladores mais conhecidos. As configurações dele são muito boas, mano. Os jogos não são tão pesados como os de PS2, pelo menos os jogos que eu testei. A otimização dele é muito boa. Enfim, não tenho absolutamente nada a reclamar desse emulador, e os jogos dele também são incríveis. Pois é, galera, o vídeo foi esse. Ei, mano, ficou faltando falar sobre o Dolphin. Oxi, mas quem é tu? Eu me chamo Farinha, e uso a foto de um macaco.
Pois é, realmente ficou faltando o emulador do golfinho, mas eu não vou falar dele porque meu celular não consegue rodar muito bem os jogos de GameCube, mas eu sei que muitos usam esse emulador, então ele realmente deve ser o melhor, mas testem ele aí, pra ver se o celular de vocês vai rodar os jogos desse console. Mas enfim, o vídeo foi esse, e se tu assistiu até aqui, é porque tu gostou do vídeo, e se tu gostou então deixa o like mano, e também se inscreve no canal e ativa o sininho, pra você sempre saber quando tem vídeo novo. E também passa no meu servidor do Discord, o link vai tá aí na descrição, mas é isso, tchau.